Olá, eu sou Francisca Brasileiro, estrategista da TAG Investimentos, e eu vou passar para vocês a apresentação que eu fiz no 9º Seminário de Gestão dos Investimentos da ABRAP, um seminário que trouxe uma alta qualidade técnica para as discussões dos investimentos nas fundações, principalmente com foco nas políticas de 2021, e o nosso foco foi falar das mudanças definitivas para o processo de asset allocation, né? O novo ambiente de juros, ele traz uma necessidade de um processo muito mais profundo e robusto de asset allocation, da macroalocação entre as classes de ativo, de uma alocação dinâmica, e a nossa ideia foi trazer um pouquinho de como isso é feito internacionalmente, como a gente pode trazer, adaptar isso para a nossa realidade. Então, primeiro eu comecei retomando 2 tópicos importantes que a gente trouxe nos anos anteriores. O primeiro fala sobre a importância do processo de rebalanceamento dos portfólios, né? O que é isso? A verdade é que a gente define as nossas alocações uma vez por ano, quando a gente discute a política de investimentos, e depois a grande parte das fundações não tem uma política clara de como que a realocação entre as classes de ativos vai ser feita ao longo do tempo. Então, o que acontece, né? Se a gente deixar, a gente acaba ficando com muita renda variável, quando a renda variável está subindo muito, e pouca renda variável quando ela está caindo. E a gente não pega a recuperação adequadamente. Então, a gente falou da importância de definir bem as bandas de alocação e ter um processo bem definido para navegar entre elas. Depois, no ano seguinte, a gente falou sobre como definir essa política de investimentos, né? Como é que eu crio uma carteira focando em alvos, mas também em como eu posso ter um mix de investimentos que permitam essa movimentação entre as diversas caixinhas. Então, a gente usou como referência esse ano o All Weather Portfólio, é o maior fundo de fundos, né? Na verdade, é o maior fundo multi-estratégia do mundo, é o maior hedge fund do mundo, onde ele traz uma proposta de uma carteira resiliente para diversos cenários. A gente também falou muito da importância de focar nos cenários de risco, né, para definir as bandas e que você defina bandas em que realmente você se sente confortável em navegar, né? Então, essa é uma proposta aqui dos estudos que a gente trouxe e aprofundou bastante nesse ano sobre como fazer esse desenho. E aí, além disso, a gente reforçou a mensagem principal para qualquer gestor de investimentos. É impressionante o impacto de 1% de retorno ao ano na aposentadoria, no benefício. Nosso dever fiduciário é ter isso em mente e desenhar muito bem os limites de risco para que a gente se sinta confortável em buscar esse alfa, né? Quando a gente fala alfa, é um retorno um pouquinho acima do esperado, principalmente num determinado nível de risco. Então, para a maioria dos planos, para vocês terem uma ideia, 1% ao ano de retorno ao longo de toda a trajetória vai te dar 30% a mais na renda. 2%, 3% praticamente dobram a aposentadoria de uma pessoa, né? Isso é a busca por eficiência, esse é nosso papel como gestores de recursos, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Então, antes de entrar de fato nos modelos mais modernos de asset allocation, vamos retomar como funciona o processo geralmente numa fundação. Eu lembro, sempre gosto de comentar isso, porque sempre existe uma certa resistência a mudanças, né, ao novo, e quando eu comecei a falar de ALM foi em 2008, né, naquele período nada fácil, e eu lembro que a maioria das pessoas me achavam maluca em falar em cálculos estocásticos e assim por diante, para as discussões das políticas de investimento, mas toda a volatilidade que a gente passou de lá para frente mostrou o quanto é essencial a gente ter uma meta de alocação focada nos ativos, nos passivos, né? E aí os estudos todos de Asset Liability Management criaram uma grande força, acho que hoje pouquíssimas fundações fazem as suas discussões sem começar por essa etapa. O problema é que quando a gente faz esses estudos, a gente está olhando para o horizonte realmente de longo prazo. Esses estudos, eles focam o nosso norte, né? É uma questão estrutural e não uma questão conjuntural do momento que a gente está vivendo. Então, a gente projeta o fluxo de caixa nos planos BDs, né, projeta o retorno de longo prazo para os planos CDs, onde eu vou fazer uma apresentação só para falar, porque a nossa visão não faz muito sentido você trabalhar com fluxo de caixa para plano CD, porque o fluxo de caixa ele é 100% dependente do retorno, né, então você acaba retroalimentando os modelos e não chega a uma conclusão de uma carteira realmente eficiente para os objetivos, né, ou seja, a fronteira eficiente, que é a nossa grande busca, né, nos planos CDs, tem que mirar
um outro objetivo, que não é o fluxo de caixa, enquanto no plano BD a gente tem que focar o índice de solvência da relação ativo e passivo, e aí sim, com base nisso, a gente passa a revisar os alvos e os benchmarks, né? Não necessariamente uma discussão de risco, que é o foco principal quando a gente olha a fronteira eficiente. Então, né, qual que é a nossa crítica em relação a esse processo atual? A fronteira eficiente é muito útil, eu sempre gosto de lembrar que era uma teoria de 1952 do Markowitz, né, para a gente fazer uma discussão de como melhorar o meu retorno para um determinado nível de risco. Mas não é a fronteira eficiente que vai te dar a resposta qual que é o nível de risco ideal que você quer correr, principalmente para qual horizonte. Todas essas perguntas têm que começar revisando qual que é o meu objetivo. Então, a primeira etapa, na verdade, já está muito claro qual é o objetivo para aquele plano que eu quero atingir, né? Ou um índice de solvência acima de 125%, ou um retorno acima de tanto. Então, sem essa discussão inicial, os estudos eles acabam ficando inócuos. Eu participei várias vezes num discurso onde a resposta, independente dos limites que eu colocava na fronteira, era sempre ficar aqui no meio do caminho. Outra coisa, a fronteira eficiente, ela não vai te responder as movimentações de timing, né? O que é timing? Não é a gente ficar tradando, fazendo day trade, que nem tem 1000 vídeos aí na internet, né? A gente está falando desse movimento de discutir a alocação para o próximo ano. Se eu vou aumentar a renda variável ou não, não é a fronteira eficiente que vai te falar. Isso, de novo, é uma discussão de como eu ando ao redor da fronteira, e não do momento atual que eu estou vivendo. O que a fronteira eficiente é boa para te falar, né? Ela vai boa para te falar o nível de diversificação ótimo que vai te dar menos risco para um determinado objetivo de retorno. Ou uma vez que você tenha claro o seu objetivo de volatilidade que você está disposto a correr, a partir daqueles estudos que a gente mostrou no estudo anterior, você conseguir buscar essa eficiência para gerar uma renda melhor, né? Mas ela não é para te responder as respostas de asset allocation. De novo, ela é estrutural, te dando o norte. Então, por exemplo, qual é o ideal de exposição cambial para uma carteira com 20% em renda variável? Isso é o estudo que a fronteira eficiente vai te dar. É o melhor caminho para a diversificação, e não a resposta do asset allocation ideal para o seu plano. Então, vamos repensar aqui né, o nosso novo processo de investimentos. A gente tem que começar, então, definindo os objetivos. Eu sempre falo isso, essa discussão é muito pouca, dados os desafios que a gente está vivendo. Chamem os seus atuários e discutam qual é o índice de solvência que eu quero ter. A resposta ótima não é a carteira que vai te dar 50% de chance de estar com 100% de cobertura daqui a 10 anos, que são as medianas. Se você mira uma carteira que, na média, você vai atingir 100% de cobertura, você tem 50% de chance de não atingir. Essas conversas, elas têm que focar os percentis em que você se sente confortável. Então, por exemplo, eu quero ter 75% de chance de estar com mais de 100% de cobertura daqui a 10 anos. Ou eu não quero, em hipótese nenhuma, ter mais do que 25% de chance de ter um déficit de 30% do meu plano. Essas discussões vão te trazer um norte para o seu objetivo de longo prazo. E aí sim, você consegue estudar diferentes carteiras que atendam esses objetivos. Com isso, você começa a sua discussão de fato de risco, né? Então, eu vou ter uma carteira com mais risco, mas aqui eu não estou confortável. Então, para mim, essa carteira não é suficiente. Eu preciso ter um risco menor, mesmo que eu não tenha aí toda a cobertura que eu gostaria num prazo elevado. A mesma coisa para o plano CD. Os planos CDs têm objetivos, eles não têm metas, mas todos eles foram desenhados olhando um target de benefício no mesmo modelo que é o plano BD. No plano BD, o benefício é uma função do último salário, né? Os planos CDs, eles também foram desenhados as contribuições, as tabas, o crescimento salarial, junto com uma expectativa de retorno para te dar um benefício que, na maioria, é alguma coisa entre 50% e 60% do último salário. Tendo esse benefício, né, junto com as suas premissas atuariais, você consegue desenhar a sua expectativa de retorno para o plano e aí sim discutir carteiras, né, que estejam alinhadas com o seu objetivo de volatilidade. O que pode acontecer, que é o que a gente está vivendo esse ano?
para eu atingir o meu objetivo de retorno, eu tenho que ir para um perfil agressivo com muita renda variável. Acontece que os meus participantes não aceitam uma tolerância de risco de perder 20%. Então, você vai ter que tomar duas decisões. Ou conscientemente, esse ano eu vou ficar abaixo da meta atuarial, ou 2, eu vou revisitar o meu desenho do plano. Ou ainda 3, eu vou fazer uma comunicação para preparar os meus participantes da necessidade de contribuir mais ou conviver com uma renda menor na aposentadoria. Toda essa etapa que a gente passou rapidamente é a etapa essencial, prioritária, à discussão dos estudos de ALM, que é definir o seu objetivo de risco que você se sente confortável. Aí a gente começa com o segundo desafio, que na minha visão é onde a gente está mais defasado, que são essas discussões focadas num prazo muito longe para definir questões de curto prazo. É o que a gente estava comentando ali atrás. Tudo bem se você não atingir a sua meta de benefício nos próximos 2, 3 anos, se estruturalmente você acha que você vai atingir. O que não pode acontecer é olhar o cenário de 10 anos para decidir o meu asset allocation do ano que vem. Por quê? Vamos pegar como exemplo o cenário que a gente está vivendo hoje. A gente tem uma NTNB intermediária pagando aí mais ou menos 3,5% ao ano, né, na curva. E essa NTNB 2030 representa a mesma duration do IMAB, por isso que a gente está usando ela como referência. Então, imagina que você está projetando o cenário lá de 10 anos e você acha que ele vai caminhar para alguma coisa que é voltar para os 5,5%. Ou seja, ao longo de 10 anos, você vai ter um rendimento médio real de 5,2% ao ano. Mas o que vai acontecer no próximo ano? Se esse cenário se concretizar, as NTNBs vão render menos 8%. Então, é um ativo que faz muito sentido numa alocação estrutural de longo prazo, mas nenhum no curto prazo. Só que se você rodar uma fronteira eficiente, né, tendo como premissa para as outras classes de ativo um cenário neutro também, estrutural de longo prazo, você vai rodar a fronteira eficiente, ela vai te mandar comprar um monte de NTNB. Obviamente, nesse cenário, o que mais vale a pena, dado a volatilidade de classe de ativos, é ter NTNB. E aí, o que você faz? Você roda a sua fronteira eficiente e coloca lá 30%, 40% em NTNB, que é o que faz mais sentido. Só que se você implementar isso agora, vamos supor que você tenha que aumentar, né? Ou mesmo que seja não reduzir, eu não estou falando que esse é o nosso cenário, não é uma recomendação de alocação, uma visão de como fazer uma discussão de realmente asset allocation para o ano que vem. Se você rodar esses parâmetros de 10 anos, ele vai te mandar comprar NTNB, sendo que você mesmo espera uma queda de 8% para essa classe de ativos, né? Então, nosso principal ponto de mudança de revisão é não ficar focando tanto em expectativas de longo prazo na hora que você está pensando a alocação para o próximo ano. Então, como é que a gente tem que fazer, né? Primeiro, tem que separar o que é alocação estratégica, que a gente chama minha rota, o meu mapa, da alocação tática, que é a movimentação que eu quero ter para os próximos meses, ou que seja 12 meses, não é um dia, não é uma semana, o tático, né? É uma visão conjuntural do cenário. Este cenário estou vivendo agora, juros muito baixo, expectativa que juros voltem a subir, mas ainda muito abaixo da minha meta, uma possível recuperação do ciclo econômico, então eu vou construindo a minha visão conjuntural. Então, o longo prazo ele serve para te dar o norte, o embasamento, as bandas, enquanto o tático é para a implementação, de fato, dessa estratégia ao longo do tempo. Você não está olhando uma foto, você está olhando um filme, né? Por isso que a gente gosta aqui de reforçar sempre essa mensagem. Você tem que ter um plano para implementar essa estratégia, né? Uma coisa você vai fazer uma vez por ano, é esporádico, e outra você vai fazer de forma contínua, de acordo com o processo de investimentos que você optar por implementar. E aí a gente vai começar a falar dos possíveis processos, né? Toda essa introdução para chegar no que interessa e o que, na minha visão, a gente está bem atrasado, dado o patamar, né? A gente passou muito rápido para um cenário de juros mais baixo, o que traz um desafio adicional que os outros países mais desenvolvidos estão convivendo há muito mais tempo. Então, vamos começar a falar pela primeira estratégia, né? E aqui eu estou usando uma série de analogias aí para a vida e para o nosso mercado, que não deixa de ser um mar bastante animado, né? Para não dizer tumultuado e turbulento. Então, a primeira estratégia que a gente chama agarra e não faz nada. Então, se você definiu aquela estratégia de longo prazo, olhando um horizonte de 5 a 10 anos,
Fazer igual a moça aqui da franja. O cenário começou a chacoalhar, mudou, você não solta a sua estratégia, você não desfaz o seu nível de risco no pior momento da crise, né? Ou mesmo você não revisa cenário a cada 3 meses. Você está realmente fazendo uma movimentação de mais longo prazo. Então, quando se aplica essa gestão passiva, que é muito comum lá fora, né? Quando se aplica nos planos BDs maduros, né? Que já tem uma estratégia que eles chamam de de-risking, né? Que já tem uma trajetória aí, né? O glide path de pouso, ou os modelos de life cycle também, de ciclo de vida, que tem um modelo quantitativo de redução de risco, né? Muito bem desenhado, né, em passos pequenos, né, esse, né, que você passa 20 anos num perfil, aí vira a chave e passa para outro, né, tem os modelos quantitativos mesmo de ciclo de vida que também só fazem sentido em mercados com menos volatilidade, né, com mercados que você tem menos solavancos, né, e mesmo esses têm alguns ajustes, e, por exemplo, na Inglaterra, né, teve uma comunicação do órgão regulador falando nesse ano para parar os processos de asset allocation bem, né, contínuos, aí, fixos ao longo do tempo durante a crise, esperar para ver o que ia acontecer. Então, né, você tem que realmente ficar aí estável por um período mais longo, mais do que um ano, né, e aí sim você acredita que as suas premissas vão juntar a esse cenário normativo. De novo, acho que faz muito mais sentido para países onde você já tem uma visão, pelo menos, do que é um juro neutro de equilíbrio, coisa que a gente desconhece aqui. E o principal ponto é, jamais, em hipótese nenhuma, assumir mais risco do que você está acostumado a correr, né? Então, esse pior cenário aqui, que é você se desfazer da estratégia no meio do caminho e ser atropelado aí pelo mercado, de uma forma que aí sim as perdas são irrecuperáveis, né? Você não volta. Então, tem uma outra estratégia, né, que a gente acho que é a que tem sido mais utilizada no mundo nessas carteiras de asset allocation internacionais, né, nos grandes fundos, como a gente estava comentando aqui, mas também muito utilizada pelos fundos de pensão, que são aquelas estratégias onde você muda o seu posicionamento de acordo com a volatilidade do mercado. Então, a ideia, né, é você manter um portfólio que ele fique sempre com o mesmo target de vol, né, o mesmo risco. Então, quando aumenta a volatilidade das classes de ativo com mais risco, por exemplo, bolsa, começou a aumentar a vol e não cair, né? Só aumentar a vol, começa a vender. Por quê? Para que o peso de cada uma das classes de ativo fique neutro e eu acabe não priorizando muito uma classe de ativos, que se ela tiver um resultado ruim, ela vai machucar muito mais o meu portfólio. Então, a ideia, né, nesse gráfico fica bem claro, é você desenhar um portfólio pensando no peso para o risco de cada um dos ativos e não simplesmente um mix de asset allocation, né? Então, você acaba tendo um peso de cada uma das classes de ativo com que vai fazer que lá na frente elas contribuam aí de forma igual. E aí você tem uma sofisticação disso, que é o modelo da Bridgewater, que a gente estava comentando do All Weather Portfólio, onde ele faz uma transição entre as classes de ativo, não só pela vol, mas por fatores macroeconômicos. Veja que você não está tentando adivinhar os fatores macroeconômicos daquele momento, né? Você está vendo um cenário onde a inflação está subindo, o crescimento está subindo, é mais favorável ao quê? Para os cíclicos. Ações, commodities, crédito high grade, crédito high yield. Então, você faz uma nova ponderação entre as classes de ativo, favorecendo essas classes, mas ainda assim implementando no dia a dia o peso entre cada uma das estratégias. É só o mix inicial que vai mudar. Uma vez que você definir esse novo mix, né, esse novo arranjo entre as classes de ativo, você passa a ter a disciplina de ajustar a volatilidade alvo para cada classe. E aí eles desenharam esse cenário que eles chamam de all-weather portfólio, né? Um portfólio resistente a diversos climas, diversos cenários econômicos. Então, aqui tem um novo conceito que já está sendo introduzido, que são os fatores macroeconômicos, que são muito relevantes para o seu resultado. O que nós no Brasil estamos vivendo hoje? Juros baixos, crescimento subindo e, a princípio, inflação estável, né? A gente ainda não tem, de fato, uma expectativa de inflação de longo prazo preocupante. Então, eu teria um cenário aí com mais ação, mais pré-fixado e menos commodities, por exemplo, né? Que eu estou dando alguns exemplos, mas é pensar nos fatores macroeconômicos e como eles podem influenciar
as suas classes de ativos, o seu mix básico. Isso é conjuntural, não é neutro, não é equilíbrio, não é 10 anos. É conjuntural o que a gente está vivendo agora pelos próximos 1, 2, 3 anos no máximo. Mais do que isso, a gente não consegue enxergar esse horizonte. Né? Então, a analogia é essa, conforme vai aumentando o risco, eu vou reduzir a volatilidade, então eu me posiciono para ajustar a minha carteira de acordo com a volatilidade do mercado, de forma a ter um alvo de vol, né, de padrão de risco. O segundo, né, item que o mercado passou a utilizar, né, essa metodologia do Risk Parity já começou lá na década de 80, tem diversos estudos e diversas sofisticações em relação a essa metodologia, aqui a gente está fazendo só uma primeira visão, né. Os fundos sistemáticos, né, voltados em fatores, e quando a gente chama de fatores, a gente está falando dos fatores de estilo, né, o estudo acadêmico, que também já começou há bastante tempo com a Fama Frame, hoje em dia é o mais divulgado, eu acho, em termos aí de novas estratégias que vão surgindo, inclusive a gente tem excelentes fundos, né, muitos dos quantitativos se baseiam nesse tipo de abordagem, que é justamente você não ficar tentando prever o cenário macroeconômico, mas entender que existem outros fatores que são, de fato, mais responsáveis pelo resultado da sua carteira. Então, não é a inflação que vai te beneficiar, né? Não é o crescimento, é um momentum positivo, né? Então, a gente está vivendo essa grande ciclo momentum nas ações americanas, onde as ações que estão subindo sobem mais, aí você tem mais gente olhando, você comprar mais, é um período aí de momentum. A gente tem as estratégias de carrego, né? Aqui tá os juros brasileiros, essa inclinação da curva está maravilhoso para os gestores que fazem carry, né? Eu carrego uma posição de diferencial de juros ou de moeda, vai me dar um ganho lá na frente. Qualidade, valor, mínima volatilidade, crescimento, enfim. São outras visões em relação às sources of return, as fontes de retorno para a sua carteira, né? Quando se aplica em portfólios internacionais, eles requerem, de fato, né, um grande volume de informações e dados. É muito mais feito aí pelos cientistas, né, do que pelos economistas, digamos assim. Na verdade, obviamente, é uma junção das duas coisas, né, mas você requer uma quantidade aí de processamento de informações bem robustas. Mas hoje a gente já tem aí uma série de dados que nos permitem olhar o portfólio dessa maneira, né, fazer regressão do portfólio, a Bloomberg faz isso, Morningstar, MSCI, é importante a gente trazer essa outra visão. Então, a gente sempre pode fazer um paralelo, né, por exemplo, voltar aqui ainda, né, a gente tem o que é um momentum para o Brasil, né, como a gente aplica isso nos nossos portfólios, quando a gente está vendo que o retorno vai vir de momentum Brasil, vem fluxo de investidor estrangeiro, fluxo de institucional, fluxo de pessoa física, eu gosto de ter mais índice, né, representa melhor um momentum positivo para o Brasil, né. O que a gente fez durante a crise? A gente fez um shift ao contrário, para quality, né, o que é quality? Como a gente não tem aqui os ETFs, né, quality a gente enxerga os gestores bem raiz, bem fundamentalistas, aqueles de renda variável, né, mas olhando realmente o longo prazo, né, que são totalmente descorrelacionados do índice, então, valor, total return, você pode pôr vários nomes, né, mas que são realmente aí focados no fundamento das empresas, né, então, consequentemente, buscam empresas de mais qualidade. Então, a gente fez um shift no nosso portfólio, priorizando o fator de estilo quality, aí no auge da crise, foi uma movimentação muito acertada. Então, até um segundo olhar para o portfólio, né, e é isso que esse estudo mostra, que, na verdade, tem uma boa parte dos seus retornos que vem desses fatores de estilo, não só do macro, então, uma camada a mais. E aí, a gente vai reposicionando o nosso portfólio de uma maneira mais tática, né, de novo, tático não é nada diário, day trade, mas conforme vai vendo a movimentação, você reposiciona, principalmente entre as estratégias, né, então nas subclasses de ativo, macro talvez impacte mais os segmentos, e aí quando a gente está falando das classes, a gente está olhando para esse movimento mais da estratégica, aí sim um pouco mais dinâmico, né, onde eu me reposiciono aí, me adaptando ao mercado. E, por fim, o que a gente chama aí de alocação dinâmica, que também tem vários estudos, né, muitos deles, alocação dinâmica focada em risco, os balanced portfólios, né, os multi-asset, multi-strategies, que não se
definem como o único dos fatores, onde todas essas visões são integradas, e é isso que a TAG enxerga, né, que faz mais sentido para o Brasil, até porque nosso mercado ele é muito pobre ainda em termos de uma grande gama de informações para a gente fazer um portfólio sistemático ou de risk parity sofisticado aqui, né? Porque a gente acha que dá para integrar isso em todo o nosso processo de investimentos. Então, a gente tem uma ampliação dos fatores, né? A gente começa com a visão macro, os fatores de estilo, né, mais recentemente integrando os fatores de ESG também, né, uma visão mais profunda de ESG, que é como eu integro esses riscos e oportunidades no meu portfólio, né, e não simplesmente, enfim, né, faço doação para a ONG, não é isso, integrar os fatores de ESG é olhar os riscos e oportunidades das questões ambientais, sociais e de governança, isso também merece uma outra apresentação só para isso. Mas aí eu começo a fazer uma navegação de bandas, de novo, né? Na verdade, eu começo do meu target de risco, crio um processo de investimento, que no nosso caso são as bandas, onde eu me reposiciono em termos de volatilidade, né? Então, integrando a questão do risk parity numa outra visão, e aí tenho essa visão de fatores macro, estilo e ESG para compor o meu portfólio, né? Então, também requer uma certa sofisticação, né? A gente acha que você tem que buscar parcerias, né, com uma visão mais econômica conjuntural de curto prazo, né, uma visão de estilo de portfólio, de análise do mercado mais robusta, mas que mesmo que você não tenha nada disso, você já pode trazer esse olhar para o seu dia a dia, né, e aí sim, você começa a implementar isso com uma gestão de fato do asset allocation. Você tem que fazer gestão de asset allocation, você não tem que fazer estudo de asset allocation uma vez por ano, né? Isso não é, de novo, estático, né? Ele é contínuo, ele é um filme. A gente não posiciona em novembro e depois reza para rediscutir isso em novembro, né? Que é o que a gente faz hoje. Então, para encerrar, como é que é o processo aqui da alocação dinâmica e como nós, da TAG, implementamos isso no nosso dia a dia, né? Então, a gente começa a nossa discussão sempre revisitando os fatores macros, então, olhando as premissas core mesmo, o núcleo das projeções, crescimento, juros, inflação, riscos, né, o risco do fiscal, que é juro longo, risco cambial, né, que é a diversificação exterior, esses são os fatores core, macro, né, núcleo mesmo dessas projeções, né. Olhando para horizontes de 3 a 18 meses nessa discussão, né, a gente não toma nenhuma posição achando que vai acontecer na próxima semana, isso tem os excelentes gestores de hedge funds para fazer isso, não é o nosso papel como alocadores, mas eu sempre olho aí, um horizonte vai de 3 a 18 meses na média, né, em alguns momentos pode ser mais curto, em outros momentos mais longos, quando a gente tem uma certa estabilidade, mas como cada um desses fatores vão impactar a minha classe de ativos, me permite que eu componha um portfólio mais resiliente. Então, a minha visão de longo prazo, né, que eu vou ter os juros subindo, ou, no nosso caso, né, juros longos estáveis, eu tenho um prêmio muito grande na curva, mas o risco fiscal brasileiro está muito elevado, então eu vou aumentar o quê? Diversificação no exterior. Então, eu crio um portfólio que ele é resiliente à visão dos fatores macro, ainda que eu esteja bem posicionada para capturar os ganhos. Como é que eu faço isso? Né? Discutindo cenários alternativos. No meu cenário base isso acontece, mas no meu cenário alternativo que não está com risco desprezível, tem 30% de probabilidade, acontece aquilo. Então, eu vou me reposicionar. Né? E aí, com isso, a gente faz toda a parte de estratégias. Né? Então, eu olho para subclasses de ativo e crio esse mix. Né? Então, por exemplo, achamos que o kit Brasil, nosso portfólio, né, juros, bolsa e moeda, né, comprado, está com um risco muito elevado. Eu já tenho bastante NTNB, já tenho bolsa, porque, né, a gente precisa ter isso, mas como é que eu vou fazer para reduzir? O que a gente tem feito? Nos multimercados, a gente tem reduzido bastante os macros, indo atrás dos quantitativos, sistemáticos, de correlacionados, long and short, um pouco de long bias, indo na renda variável. São estratégias para o momento que a gente está vivendo, olhando aí os estilos que eu posso capturar. Na renda variável, eu já comentei como isso funciona. Então, o segundo check é olhar os fatores de estilo e repensar as minhas estratégias com base neles. Aí sim, eu crio, de fato, uma diversificação ampliada, que não é aquela diversificação que é isso que eu estou falando. Você coloca NTNB, bolsa, exposição cambial, e coloca um monte de fundo multimercado macro, no fundo você não está diversificando, porque você não está olhando para diferentes cenários. Você pegou o seu cenário base da fronteira eficiente, rodou um mix, e aí criou um mix ideal para aquele cenário. Você não estressou
os cenários para tomar a sua decisão. Uma vez que você criar um portfólio resiliente, né, também através das proteções e outras estratégias, aí sim você vai implementar os mandatos. Então, quem são os melhores gestores quantitativos? Quem são os melhores gestores fundamentalistas de ações? Não adianta você rodar um processo de seleção de gestores de ação misturando todo mundo junto. Você vai ver quem? Os gestores que foram melhor nos últimos 3 anos. Quem foram melhor nos últimos 3 anos de 2016 a 2019? Momento. Quem pegou o kit Brasil voando. Agora a gente não quer isso, a gente quer fundamento, qualidade, são outros fundos. Se você rodar o processo de seleção de gestores colocando todo mundo na mesma caixinha, você vai pegar uma boa estratégia, um estilo favorável para o cenário 2016 e 2019, que não tem nada a ver 20 a 22. Né? Prestem atenção nessa parte na hora de fazer sua escolha aí dos mandatos. Por fim, a gente passa para a movimentação tática, que é o que a gente chama do tilt ali, né, dessa alocação dinâmica entre as classes de ativo e, de novo, dinâmico olhando para o horizonte de 3 a 18 meses, não semana, né, mas a gente recomeça o ciclo aí toda vez nessa discussão, então eu olho para o meu cenário macro, eu revisito o meu call por classe de ativo, se eu estou under ou over, eu olho para a minha banda, me movimento ali ao longo de todos esses fatores que a gente está considerando. Então, né, só para recapitular, o que a gente identifica que é a nova forma, né? Eu começo aí sim fazendo uma discussão anual a cada 3 anos dos meus objetivos, tenho claro um orçamento de risco, foquem nisso, nessa discussão de política de investimentos, estressem as suas bandas, não joguem mais 10 para lá, 10 para cá, 5 para cá, 5 para lá, façam cenários de estresse na banda máxima de risco, construa um portfólio realmente resiliente, então se você vai pôr fundo de fundos, se você vai pôr, né, um pouco de exterior, aumentar exterior para ser mais resiliente, um mix resistente, aí sim você vai precisar ter uma estrutura adequada para implementar isso, que você não consegue fazer internamente, diversifique, escolha parceiros, né? A gente acredita muito nessa profissionalização, estamos aqui para isso, e aí sim eu passo a implementar as minhas estratégias de uma forma mais eficiente, mais robusta, para gerar esse alfa que é tão importante para todo mundo, principalmente nos últimos anos, né? Eu termino falando aqui que a gente tem, de fato, conseguido gerar um alfa de 2,5% ao ano, com track record de 8 anos, acreditando nesse processo mais sofisticado de gestão. Lá na frente, né, às vezes, todo mundo fica aí com receio de diversificar, isso tudo é muito complicado para mim, é muito complexo, estou muito longe disso. Não, você não está, essa é a nossa realidade hoje, né? Busque formas de implementar isso para gerar esse alfa que, de novo, né, é o que vai conseguir garantir uma renda adequada na aposentadoria. Acabou o freelance aqui das NTNBs pagando toda essa conta. É isso, pessoal, para terminar, vou passar a mensagem aqui da Maia Gabeira, né, que foi a recordista de Ondas Grandes desse ano, que é, né, o segredo de tudo é um bom preparo, né, se você capricha aí nos seus processos e no preparamento para essa gestão, a gente consegue surfar qualquer tsunami de mercado que consiga vir, aproveitando as melhores oportunidades e gerenciando bem os riscos. Vou até parar de falar para aproveitar essa cena que eu particularmente admiro muito, né, a capacidade aí de se reinventar, superar e superar os seus recordes. É isso, pessoal. Vamos dar um passo aí nessa sofisticação e é muito mais simples do que parece. E é isso que tem sido feito no mundo todo, né? Acho que hoje a grande parte das fundações já conta aí com parceiro para desenvolver os seus processos de asset allocation mais robustos, resilientes e eficientes em termos da relação risco-retorno. Abraço, até a próxima.